Olá, bem-vindo ao Café com Propósito. Meu nome é Ed Wilson Mota, criador do canal. Se você gosta de se inspirar com bate-papos edificantes e inspiradores, você está no lugar certo. O bate-papo de hoje é com o Pastor Vargas, um homem que se dedicou a vida toda ao cuidado de pessoas, de famílias, do seu ministério, logo após a vinheta. Estamos aqui com o Pastor Vargas e você está no Café com Propósito. Se você gostar do conteúdo, considere se inscrever. Aproveite e deixe seu like. Se quiser patrocinar algum episódio, tem as informações na descrição do canal. E hoje, falando em patrocínio, o episódio está sendo patrocinado pela Fluo, dessa camisa aqui, bonita. Camisas com frases cristãs. E no próximo episódio eu vou sortear uma camisa da Fluo. Para isso você só precisa de alguns passos simples. Está inscrito no Instagram da Fluo, que vai estar na descrição. Está inscrito no Instagram do Café com Propósito, também na descrição. Está inscrito nesse canal aqui do YouTube, Café com Propósito. E colocar uma frase, colocar um comentário no Instagram da Fluo, marcando o Café com Propósito em algumas pessoas, e colocar comentários aqui também, aqui embaixo no canal do Café com Propósito, citando a Fluo. Então são 4 passos bem simples, 5 passos bem simples, e você pode ganhar uma camisa como essa. E a Fluo tem camisa, boné, caneca, tudo com mensagens cristãs para edificar a sua vida. Pastor Vargas, muito obrigado pela presença. Uma alegria estar aqui. O senhor tem muito conteúdo, tem uma vivência dedicada à família, ao seu ministério. E vamos logo para o que interessa, porque senão não vai dar tempo. Vamos. Quem é o Pastor Vargas? O senhor é da onde? Nasceu onde? Eu sou Barriga Verde, Catarina. Natural de Chapecó. Chapecó? Fui o único dos 6 irmãos que nasceu em Santa Catarina. Os demais nasceram no Rio Grande do Sul. Minha mãe veio do Rio Grande do Sul grávida e eu nasci em Chapecó, em 1949, quando nevava abundantemente naquela região. Chapecó nevou nessa época? Nevou muito. E o senhor é o mais novo? Mais novo dos 6? É, o único que permanece vivo. Os outros já estão já partiram. Glória, já foram. E o senhor, a sua família sempre foi cristã? O senhor veio de berço cristão ou o senhor é o primeiro da sua família? Não. A minha família não veio de berço cristão, eram católicos não praticantes. Até que um pastor, que é irmão da minha esposa, hoje visitou nossa casa. Minha mãe era uma mulher muito doente. Naquela época existia pouco auxílio médico. Minha mãe era uma mulher doente e ele foi fazer uma oração por ela. E quando ele entrou na nossa casa para fazer a oração por ela, o Evangelho entrou na nossa casa. Que bacana. Hoje nós não temos um membro da família Vargas, dos meus pais, da parte dos meus pais, que não seja cristão, fora os pastores, missionários e tal. O Evangelho entrou com poder total na nossa família. E foi a partir dessa... A partir dessa visita desse pastor. Bacana. E como é que o senhor resolveu servir ao ministério pastoral? Eu digo para os outros, eles riem, mas é verdade, eu me converti pastor. Deixa eu contar a minha história. Essa eu quero ouvir. Era 1969, dia 31 de dezembro, lembro como se fosse ontem. Meus pais tinham falecido há 3 meses atrás. Meu pai teve um infarto fulminante. Novo? E minha mãe... Ele era novo? Era novo, mas para aquela época era muito velho a aparência. Ele tinha 56 anos, mas tinha aparência de 70, 80. E minha mãe, com a morte dele, já tinha problema de saúde, ficou debilitada e veio a falecer.
E Isso é eu, comum, né? Seguir muito rápido, aquele ciclo. Quando o marido vai, a esposa vai em Parece que seguida. quebra aquela aliança, então o outro vai. Então, era o dia 31 de dezembro, essa época eu já morava em Francisco Beltrão, no sudoeste do Paraná. E a gente costumava, como jovem, eu estava com 20 anos naquela época, sair para a rua na virada do ano para ver os foguetes, aquela coisa assim de jovem, para ver as meninas. E tinha um evento que era muito concorrido por nós, os rapazes, que a gente chamava de a Santa Saída. Quando terminava a missa do Galo, saía aquelas meninas bonitas e a gente ficava lá, a gente não entrava para a missa, mas ficava lá na porta paquerando as meninas e as meninas correspondendo à paquera da gente. Então, eu saí para a rua esperando dar a virada do ano e eu vi um som de uma música e eu falei, uai, o que é isso? E era no segundo andar de um prédio. E eu falei, o que será que está acontecendo? E eu, inadvertidamente, subi as escadas e entrei. Quando eu entrei, era um culto de uma igreja e o pessoal me acolheu. Entra aqui, moço. E eles usaram uma estratégia muito ruim comigo. Me colocaram num bancão daqueles de 20 lugares, bem no meio. Eu não tinha para sair para lá nem para cá. Te prenderam lá. Eu falei, eu vou ter que esperar acabar esse movimento todo aqui. E eu fiquei lá sentado e tal, terminou a música, eu gostei da música, levantou-se um pregador para pregar. Esse homem era um ex-militar do exército, de alta patente, que se converteu e ele começou a pregar. E sabe quando você tem um sentimento, você não precisa ser cristão na época, eu sabia, quer ver que vai sobrar para mim? Mas não deu outro. De vez em quando ele está pregando, ele me olhava, eu baixava a cabeça. Se escondia. Eu lembro até hoje que ele pregou, cara. Ele pregou sobre aquele texto, olha, ele faz isso há 50 anos. Ele pregou sobre aquele texto, sol, põe... Aquela oração que Josué fez. Josué, quando o sol parou. Exatamente, aquele texto ele estava pregando. No Vale de Jalom, pare... Nunca esqueci aquilo. E, de repente, ele parou no meio do sermão e apontou para mim. Falei, ai, agora. É comigo. Todos os meus pecados vão ser expostos agora. Vai ser a vergonha total. E ele... Deu tempo de confessar e pedir perdão. Eu baixei ele falou, pastor, reparem nesse moço. Eu baixei a cabeça. O Senhor está dizendo, está chamando ele hoje aqui para ser pastor. Então, se cuide desse rapaz, que ele tem um futuro na obra de Deus. Cara, eu nunca tinha ouvido isso. O senhor nem era convertido? Não, claro que não. Eu falei, eu vou ser pastor, que beleza. Uma coisa que eu posso garantir, quando terminou aquela reunião e eu saí, naquela avenida que a gente andava, eu não estava caminhando. Dentro de mim parecia que eu flutuava. Eu estava com uma leveza, com uma coisa fantástica dentro de mim, que eu nunca senti em outra situação da minha vida. E daí, 6 meses depois, eu estava no seminário e a vida... Aquele foi o dia que o senhor resolveu foi o dia que eu conheci o Senhor. Cara, eu cheguei no seminário, eu era o mais ignorante de todos os alunos, porque eu nem tive tempo de escola dominical, Bíblia. Mas o senhor frequentou aquela igreja lá que o senhor subiu, essa mesma? O senhor passou eu fiquei por 6 meses ali. Uhum. E o pastor foi muito incisivo. Pastor comigo. Ele, inverno, cara, ali naquela região, 0 grau é moleza. Fácil. Todo dia, 6 horas da manhã, eu tinha que ir lá para a igreja para a gente orar até as 7h30, quando a gente ia trabalhar. Um frio, gente, um frio. E a gente estava 1h30 de oração. Eu não tinha hábito de orar, eu estava entrando na nem sabia. Eu não sabia, eu sortava as palavras aí e tal. Foi aquela minha preparação para o seminário. Então, dali eu já fui direto para o seminário e fiquei. E qual foi o seminário que o senhor fez? Eu comecei primeiro em Belo Horizonte, num seminário chamado STEB, Seminário Teológico Evangélico do Brasil. Mas eu saí de uma realidade de uma cidade pequena para uma metrópole. Eu tinha que estudar de manhã no seminário, trabalhar à tarde, estudar à noite para completar meus estudos nas escolas normais lá. Eu fiquei 6 meses e eu não dei conta.
Era demais para mim. Eu não tinha estrutura emocional, não tinha Longe longe de tudo, os pais mortos há pouco tempo e tal. Eu voltei para minha casa e eu pensei, não é verdade, eu não fui chamado para ser pastor, senão eu teria aguentado aquela situação. Não estava com saudade nenhuma daquelas menininhas que o senhor paquerava virou sua namorada na época? De jeito nenhum. Não. De jeito nenhum. Mas passou um seminarista pela nossa igreja. E ele, numa conversa informal comigo, ele falou, no interior do Paraná, numa cidadezinha chamada Autônia, tem uma escola de americanos. Aquela escola é excelente, é um internato por 4 anos. Você fica interno lá 4 anos, você não paga mensalidade, porque você paga com o trabalho que você faz. É tipo uma fazenda que as pessoas trabalham. Eu falei, é isso que eu preciso. Me inscrevi, fui aceito. Mas só tinha americano? Os professores todos americanos. E falavam português ou não? Bom, o que eles conseguiam, né? Entende? Era muito interessante porque eles traduziram as literaturas que você não sabia o que é que estavam perguntando. As perguntas eram totalmente loucas, né? Mas eles eram muito crente, mas muito homem de Deus, muito mulher de Deus. Então, o ambiente espiritual daquele lugar era um negócio fora do comum. Interessante. E era a década de 70, foi na época que houve o avivamento entre os batistas, entre os presbiterianos, metodistas. Fanini, né, que pregava no Maracanã. Exatamente. O pessoal aquele povo vinha de toda parte. Então, havia um espírito excelente naquilo, as conversões eram muito comuns, as manifestações sobrenaturais estavam muito presentes, os dons espirituais estavam evoluindo, como é que chama? Em ebulição. Em ebulição nas igrejas. Várias vezes Deus confirmou minha chamada através de profetas que nunca tinham me visto. Então, era muito lindo aquele momento. Então, a gente crescia muito. E o aprendizado, a língua dos americanos não fazia diferença. Tanta diferença. A Bíblia era a Bíblia e a gente cresceu e tal. Estudando a palavra. Estudando a palavra. E depois o senhor se formou em Autônia e já foi pastorear alguma igreja? Daí a Leni resolveu estudar lá também, né? No seminário? Aí você já sabe o que deu. Né? Aí aquelas meninas da paquera todas caíram. Não tinha grande paquera, mas daí, cara, você fica lá e etc e tal. Aquele ambiente fechado, né? É um campus maravilhoso lá em Autônia. Realmente é uma coisa espetacular. Funciona até hoje. Tinha tudo lá dentro. Tinha fazenda, tinha horta, tinha quadros de esporte, piscina, salas de aulas confortáveis, tudo que você possa imaginar de um lugar para você viver americano, entende? Aquela cultura, aquela qualidade americana das coisas. Eu lembro porque mesmo naqueles poucos meses que eu estava na fé, eu visitava vários lugares e igrejas e tudo era meio bagunçado, não? Excelência não havia. Daí quando eu cheguei naquele lugar, a grama aparada, as casas todas terminadas, os dormitórios, eu falei, isso aqui é outro mundo. E aquilo me influenciou fortemente. Daí a Leni veio, né? E a gente fez seminário junto? Fez seminário, eu estou um ano na frente, eu era sênior, ela caloura. Está lá trabalhando. Aí você sabe no que deu. Está trabalhando, lá na horta. Aí de repente vê aquela menina bonita. Mas eu tive Quantos anos de casado agora, senhor? 49. 49. O ano que vem faremos bodas de ouro, se eu estiver vivo. Né? Vai estar. Mas eu tive um período, Ed, que eu gosto de relembrar, foi em Goiás, 1973. Era o meu estágio. A gente estudava 2 anos interno e saía para um 3º ano para praticar numa igreja. E eu fui convidado para trabalhar numa igreja bem grande lá em Goiânia. Fui convidado de uma família que hoje é bem conhecida aqui no Brasil, Abe Uber. O Abe Uber tinha 10 anos, eu morei na casa dele, era um moleque, gente boa. Interessante. Os pais, eu era sujeito ao pai do Abe, Melvin Uber, um homem de Deus. Sério? Nota 10, sério.
Mas esse homem me colocou numa fria que eu, até hoje foi por Deus. Eu pensei no meu coração, vou ficar ao lado de um homem, um missionário internacional, cara, vou crescer, vou aprender. E eu fiquei, beber da fonte. 3 meses eu fiquei, cara, bebendo da fonte lá e tal. Daí um dia ele me chamou no escritório, eu lembro até hoje, pegou um monte de dinheiro assim, cara, e falou: Vargas, você muda daqui de Goiânia, vai para Anápolis fica entre Brasília e Goiânia, 60 quilômetros ali, alugue um lugar para você morar, alugue um prédio e comece uma igreja. Eu pensei, estou morto. E como é que eu vou começar uma igreja? Com o quê? Tem uma base aérea lá com avião de caça, era exatamente na hora que tinha chegado os aviões Mirage, de caça, cara. o Mirage 2000. Eles trincaram todas a casa que eu morava, trincou toda. Quando eles davam aquela ignição naquela partida, né? As mulheres tinham trauma daquele negócio. E principalmente quando eles cruzam com acima de 1.0 de Mach, que é a velocidade de som, e tem o boom sônico, quebra tudo quanto é vidro. Não, quebrava as casas lá. Então, lá em Anápolis, eu cheguei. O que você faz para começar uma igreja, meu? Eu não tinha a menor experiência. Eu pensei, arranjei uma casa para morar. Foi um desafio do arranjei pastor. uma casa, fui morar com uma família lá, de mensalista, né? E passei numa rua e alguém estava terminando de construir um prédiozinho. Perguntei: o que você vai fazer aí? Vou fazer uma mercearia. Falei: você não aluga? Olha, até que eu alugo. Quanto é que você quer? Então, eu tinha muito dinheiro que eu tinha ganho do missionário. Estava empacotado. Falei: eu vou. Aluguei. Primeira coisa, olha a falta de sabedoria, cara. Comprei 80 cadeiras. Mandei colocar 80 cadeiras lá dentro. Encheu, ficou bonito, cara. Não tinha uma pessoa. Não tinha, era eu e Deus. Mas acontece que uma família veio do Nordeste e a recém-chegada ali, católicos romanos, e a esposa desse homem com 6 filhos faleceu. Convidaram o padre para fazer a missa fúnebre. O padre falou: não é aqui da região, não conheço, não faço. Pô, Apareceu alguém e disse: pastor Vargas, me chamava de pastor na época, eu era só seminarista. O senhor não faria esse culto fúnebre? Eu falei: mas com toda a alegria do meu coração, faço. Onde vai ser? Tal lugar assim. O irmão lá, ele era um sanfoneiro de forró, tinha uma sanfona. No culto fúnebre ele não tocou. Cantamos lá, eu fiz umas cópias rapidinho de hinos, espalhei e fizemos um culto bonitinho, cara. A capela. Não é porque fui eu que fiz, mas foi bem bonitinho. Bem Dei feito. uma palavra assim, bem filtrada para as pessoas e tal, e ganhei a atenção de todo mundo que estava lá. Daí eu falei: olha, minha igreja fica ali na rua tal, se vocês quiserem, sejam bem-vindos. Daí o viúvo falou: pastor, eu nunca toquei em igreja, só toco em baile de forró, mas a partir de hoje eu sou o sanfoneiro da sua igreja. Falei: bom, já tenho a equipe de louvor. Cara, no primeiro domingo ele chegou, mas era bonito. Cara, nós dois não afinava de jeito nenhum. Mas não importa. Eu lembro. Mas ele não ficava no molejo lá não, né? Ele ficava quietinho. Naquela época, ele não sabia corinho. Então, a gente tinha inário. Lembra do inário do cantor cristão? Sim. Eu falava para ele: irmão, essa música aqui é Ré maior. Ele olhava para mim. Ele assim, não sabia ler? Não. Ele falava assim: Ré maior. O irmão vai cantando que eu vou atrás. Eu vou atrás. Aí foi nada. Músico de ele ia para lá e eu ia para cá. Mas sabe o que, cara? O pessoal nem sentia isso. A igreja foi enchendo. Em poucos dias... Ele foi o primeiro membro. Ele foi. E depois disso... Em poucos dias batizei 18 pessoas adultas. Fui lá na casa do prefeito. Naquele tempo que o prefeito recebia gente, sabe? O prefeito de Anápolis, presbiteriano, gente finíssima. Fui lá no gabinete dele. A secretária mandou eu entrar, eu entrei e falei: doutor, eu sei que o senhor tem uma piscina lá, que o senhor empresta para a igreja para fazer batismo, o senhor emprestaria? Com prazer, pastor. Levei meus membros. E o senhor ainda não tinha sido ordenado pastor? Não, mas eu estava com a bola toda, eu não ia deixar de batizar ele. Você acha que eu ia dar moleza?
o meu líder me autorizou e eu falei, tô dentro. Levei aquele povo lá, reuni um monte de gente, batizei todo mundo, servimos uma ceia no final. Foi aquela festa. Agora, deixa eu dar um pulo. Um passo atrás. Uns 30 anos depois. 30 anos depois eu recebo uma pessoa na minha casa aqui, um pastor de Florianópolis. Daí conversando, tal, ele estava muito mal. Ele estava não só mal fisicamente, mas também foi afetado por causa da doença espiritualmente. E daí estamos conversando. Fraquejando na fé. Estávamos conversando e ele falou, eu sou de Goiás. Falei, eu conheço Goiás, eu trabalhei um ano lá naquela região de Anápolis e Goiânia, por ali. Ele falou, eu pastoreei em Anápolis. Falei, que bênção, que coisa boa. Eu falei, eu fundei uma igreja em Anápolis. Ele falou, aonde? Aonde? No bairro tal, na assim, mercearia, assim. tal. No bairro tal, assim, assim. Bairro tal. Como é que chamava a igreja? Tal, tal, tal. É a igreja que eu pastorei até 3 anos atrás. É uma igreja... Daí fui na internet. Quantos membros? Olhei lá. 1.200 pessoinhas lá na igreja, que era 18 quando eu estava lá. 1.200 pessoas. Porque Anápolis é uma cidade 65% evangélica, né? Anápolis é uma cidade boa. Goiânia também é uma cidade bem boa. Muito crente em Anápolis. Então, cara, a igreja está lá mandando... De um sanfoneiro e um seminarista, 1.200 pessoas. E o Espírito de Deus agindo, cara, foi fantástico. Daí... E ele ficou emocionado. Nossa, eu fui muito ingênuo, mas, sabe, Deus usa a ingenuidade da gente, sabia? Deus é muito bom no que faz. Mas por que o senhor foi ingênuo? Eu vi uma praça que tinha uma concha acústica, um lugar maravilhoso. Eu passava lá para ir para minha casa, quando eu vinha das minhas visitas, e estava sempre cheio de gente lá. Moço, moça, homem, bêbado, drogado, e tudo quanto é tipo de gente. Daí eu falei, olha, aí dá para fazer uma série de palestras evangelísticas à noite, eu vou conseguir ganhar umas almas aí. Fui lá no mesmo prefeito que me deu a piscina para fazer o batismo. Perguntei para o prefeito, o senhor me cede a praça tal ali para eu fazer 3 noites de evangelismo, sexta, sábado e domingo, para pregar lá? Ele falou, por favor, pastor, a praça é sua, faça o que quiser. Levei meu sanfoneiro, né? Chegamos cedo, ele abriu o fole na sexta-feira, onde tem barulho de música, o pessoal se aproxima. Né? Juntou um monte de gente, cara, e eu sozinho, com a cara e a coragem. Os outros todos são novos, não tinha ninguém, assim, experiente na fé. Eu era o mais experiente, melhor não fosse lá grande coisa. Eu preguei, cara, mas eu preguei, cara, preguei com unção, com poder, e cometi um erro. As pessoas que receberam Jesus vêm para frente. E eu comecei a impor as mãos sobre as pessoas. E adivinha o que aconteceu? Endemoniados, Paulo. Saía de... Não brinca. Eu expulsava aqui, entrava lá, eu expulsava lá, entrava aqui. Que desespero, cara, que desespero. E veio 10 da noite, veio 11 da noite, e a demoniada alada, e eu encarando todos eles sozinhos, cara. E aí? Aí, naquela noite passou. A segunda noite chamei meu líder americano. Não, mas saíram. Eu expulsei, ficaram limpos. Sabe? Ficaram muitos deles libertos. Se converteram. Na segunda noite falei para o meu líder, vem você, sua filha, o Abe, que era um menino na época, né, mas vem junto, e sua esposa, vocês vão me ajudar aqui porque tem muito demônio aqui. Só que eu não sabia que eles tinham 0 de experiência com demônio. O senhor já tinha? Antes dessa... Eu já tinha visto na minha igreja lá em Francisco Beltrão, e lá no seminário já tinha visto vários demônios, já tinha encarado. Claro. Mas eles eram daqueles que a pessoa ficava endemoniada, eles aplicavam Valium, e a pessoa fica boa, né? Quer dizer, ela dorme, não tem... Sedada. É sedada. Então eu chamei eles e falei, vamos... E fiz o mesmo processo. Cantamos, mandei uma mensagem e fiz o apelo. E falei para eles, agora vocês me ajudam a orar. Cara, quando eu comecei a orar e começou a cair gente, eles começaram a me olhar assim e falaram, o que eu faço? Eu falei, manda sair. Manda sair como? Manda sair em nome de Jesus, pelo amor de Deus.
não deixa aí no chão. E saía, mas eles estavam tão apavorados que eles entraram em pânico. O missionário, a filha, a esposa. O Abe era uma criança, tadinho, então ele não tinha culpa, né? Ele não tinha, mas os adultos tinham. Mas expulsamos todo mundo. Daí, então, a igreja floresceu naquela cidade. Começou a ver os sinais e começou a perceber aquela igrejinha. Exatamente. Então, fluiu, foi muito bom, e hoje tem aquela enorme daquela igreja lá. 1.200 pessoas. 1.200 pessoas. Igreja Luz para os Povos, é grande. Luz para os Povos? Pastoral. Se bem que o ministério pastoral é de ajudar pessoas também, né? Sim, minha paixão sempre foi o pastoreio de igreja. A igreja vive no meu coração. Mas quando eu estava jovem ainda no pastorado, eu recebi uma proposta para passar 3 meses, eu e Leni e as crianças, no Rio de Janeiro. E eu sempre vivi no interior, não conhecia o Rio de Janeiro, eu aceitei. Eu fui gerenciar uma livraria da editora Betânia lá no Rio de Janeiro, lá no centro do Rio. E lá eu tive contato com as fitas cassete de um pregador falando sobre família. O pregador foi o Caio Fábio. E aquilo revolucionou minha vida na área de família. Revolucionou. Literalmente eu falei, eu não posso ficar calado. Porque na minha época, Ed, a única pessoa que falava sobre família era o Jaime Kemp. Jaime Kemp, eu li 2 ou 3 livros dele. Um conceito bem americano de família, aquela coisa bonitinha. Ele é americano, né? Mas morava aqui no Brasil. Então, eu peguei aquelas fitas, eu engoli aquilo. Eu não só ouvi 1000 vezes, mas eu copiei detalhe por detalhe daquelas fitas. Eu memorizei e eu saí pregando por aí. A aceitação foi assustadora, Ninguém falava nada. Eu não venci os convites. Eu era pastor da igreja local, era professor da escola bíblica, mas eu não tinha como vencer os convites que eu tinha para ir para as igrejas para pregar. E aquilo entrou na minha vida de uma forma muito violenta. Realmente. E só uma dúvida, quando o senhor foi para Goiânia e Anápolis, já foi casado? Não. Com a Leni? Fui solteiro. Aquilo foi em 73, Leni e eu casamos em 74. 74. Então, daí no Rio de Janeiro nós já estávamos casados, tínhamos a Paulo e o André, e daí eu já estava forte no ministério há muitos anos e tal. A Leni já era diretora ou reitora do seminário onde eu era professor. Então a gente era assim, ela era reitora e eu era professor. Em casa eu era autoridade, na escola ela era autoridade sobre mim. Era um problema. Vamos lá para a escola. Então a gente alternava as autoridades. Muito divertido. Em casa era melhor, né? Em casa era melhor. Mas aí o senhor começou a trabalhar com... não vencia os convites, né, para falar de família. E aí o senhor veio para São Francisco trabalhar com famílias, não? Não, eu estava talvez no melhor ano da vida da minha igreja. Minha igreja estava fluindo, estava tudo bem. Que ficava onde? Em Autônia, no Paraná. Aí o senhor voltou para lá? Lá no seminário. Eu voltei para o mesmo lugar. A Leni foi ser a reitora e o senhor era professor nesse mesmo seminário? Nesse mesmo seminário, e eu era pastor na igreja, na cidade. Então... O senhor pastoreou lá há quanto tempo? 30 anos. 30 anos? A vida dedicada àquela igreja. Entende? Então, eu sempre pensei que seria a igreja que o André pastorearia, porque quando o André assumiu a fé, aquela igreja o abraçou assim como pastor. Entende? Sabe quando não precisa ninguém apresentar, não é porque é filho do pastor, mas o André encaixou naquele ministério de uma forma espetacular. Já era conhecido? Já. Ao ponto que eu disse, André, eu acho que para o seu bem, para o seu futuro, já que você tem um futuro brilhante pela frente, você precisa sair do país por um tempo, para adquirir uma bagagem, para voltar para aqui, para fazer um trabalho. Você tem um potencial enorme que lá fora pode ser multiplicado. Foi ideia do senhor? Foi ideia minha. Ele da Leni. Eu e Leni achamos. Porque ele podia ficar na nossa escola, que seria o
o fácil, o ideal. Mas eu sabia que lá fora ele sentaria aos pés de alguns homens de Deus que nós não tínhamos aqui. E foi o que aconteceu com ele, né? Então, esse período. E continuamos no pastorado até um dia em que nós estávamos numa assembleia geral da nossa missão, da Betânia, e o missionário que morava em Curitiba e tinha fundado uma casa chamada Recanto da Paz. O Recanto da Paz acolhia moças que engravidavam, principalmente nas famílias cristãs, Solteiras. e eram expulsas de casa, porque questão de religião, e você sabe bem. Na época era comum, Na época era comum. Então, o Recanto da Paz acolhia as moças, fazia todos os pré-natais, tinha um convênio com os hospitais, tinha um berçário, inclusive, da prefeitura, no prédio onde a gente foi morar. Dava curso. Curso, e a minha função era ser capelão dessas moças. Esse missionário foi embora e a Leni falou, nós vamos assumir lá. Deus está me falando que nós vamos assumir lá. E foi bem naquela época que eu tive um infarto e tive que fazer a cirurgia de ponte de safena. O senhor teve um infarto? Eu tive um infarto violento. Mas sem sequelas? Sem sequelas, porque eu acordei de manhã e eu diagnostiquei que eu estava infartado. O cara é bom, hein? O cara bom. Como é que o senhor diagnosticou isso? Foi aquela época que tinha morrido um fulano de tal Magalhães, que era um político bem famoso lá em Brasília. Eles diziam que ele era filho do Antônio Carlos Magalhães, eu acho que era José Roberto Magalhães. Ele era um virtual presidente da República. E ele estava fazendo Cooper, infartou e morreu. E eu fiquei atento à questão de infarto, porque o meu pai morreu de infarto. Então eu pensei, pode ser que eu esteja na linhagem aí. E quais são os sintomas? Dor forte no peito, falta de ar? O sintoma no homem é um, na mulher é outro. Claro que isso não é absoluto. Mas o que fez o senhor... Exatamente. Preguei domingo à noite, beleza, culto maravilhoso. O senhor tinha quantos anos na época? Hoje eu tenho 70, eu tinha 50 anos. 49 por aí. Eu preguei à noite, fui para casa, fizemos um lanche gostoso, tal. Acordamos segunda-feira, segunda era a minha folga, mas a Leni não. Ela tinha que ir para o seminário para cuidar das coisas dela como reitora. Eu acordei de manhã com mal-estar, assim. Sabe quando você come uma coisa e a coisa fica meio embolado, assim? Eu falei, meu Deus, o que será isso? Sabe, deu um estalo, assim. Porque eu tinha lido que algumas pessoas, ao invés daquela dor normal, dá principalmente nas mulheres, o que é trágico. As mulheres, os sintomas das mulheres é muito mais disenteria aqui do que no braço. E eu falei, quer ver que eu estou infartado? Mas eu tinha vindo de férias, eu estava tranquilo, a igreja ia bem, não tinha nenhuma preocupação. Não tinha problema de pressão, não tinha nada? Não, que eu conhecesse. Daí eu tinha um acompanhamento na minha clínica, que ficava na igreja, e eu fui. Quando eu estou chegando na frente da clínica, ao lado da minha clínica, tinha um consultório de um cardiologista. Daí, ele consultava na clínica de manhã e à tarde no hospital municipal. Se eu fosse no hospital municipal à tarde, eu não pagaria consulta e tudo. E ali eu tinha que pagar a consulta. Mas naquele dia, por mão de Deus, eu falei, não, eu vou parar aí, vou pagar uma consulta, ver se está tudo bem. Cara, quando eu desci do carro, entrei na clínica, ele estava sozinho, não tinha ninguém. Ele falou, oi pastor, o que foi? Tá bem? Não, só uma curiosidade, eu estou com um negocinho aqui. Um mal-estar. Cara, ele me deitou naquela maca, ele falou, como é que você está em pé? O senhor está infartado. Eu falei, o que foi? Você está infartado. Falei, ele falou, eu tenho que te levar lá para o hospital agora. Eu falei, não, eu tenho que ir lá no seminário, 5 quilômetros de distância, falar com a Leni, minha esposa e tal. Não, o senhor não pode sair daqui. Olha, você está... Daí eu comecei a sentir, né? Quer dizer, ele só precisava de um incentivo. E eu cheguei lá no seminário, quando a Leni me viu, ela falou que eu estava branco, assim, meio pálido. Pálido. Daí ela veio comigo, fui para o hospital, fiquei lá, e daí aquele procedimento normal. Fui transferido para a cidade maior, que era Umuarama, para
para ir para UTI, né? Fiquei Fazer uma semana de UTI, cara. Fiquei lá. Uma semana? Uma semana de UTI, E reverteu, né? Daí ele falou o seguinte, vai ter que ir para Curitiba fazer angioplastia, porque tem 3 veias aí que estão entupidas. Eu vim, fiz a angioplastia e tal, voltei para casa e tal. Daí fui fazer exames normais. Um ano depois eu voltei, o médico me consultou em Curitiba e falou, olha, tá limpinho. O seu caso é cirúrgico. Você tem 3 artérias absolutamente entupidas. Você pode cair nesse momento. Daí o André já estava nos Estados Unidos. Daí a gente tinha ganho, os irmãos lá nos Estados Unidos juntaram todas as milhas deles, compraram 2 passagens para a gente fazer uma viagem para conhecer a neve e visitar o André. E ele falou, o senhor não pode ir, porque você vai ver seu filho, você vai ficar emocionado, você pode morrer. Tem que fazer a cirurgia Tem que fazer. Eu falei, não. Eu fui lá no SUS, em Curitiba, não tinha agenda para aqueles próximos dias, só para um mês mais tarde, que dava certinho para ir e voltar. Daí eu falei, não, a gente vai se cuidar e tal. Chegamos nos Estados Unidos, toda aquela loucura. Um dia, nevando lá, o André e Júlio falaram assim, vamos esquiar na neve? Eu falei, vamos. Eu não sei o que é, nunca tinha visto na minha vida, lá vamos. Daí pega aqueles esquis desse tamanho, põe no seu pé, põe aquela roupa horrorosa que aperta tudo. Escorrega uma barbaridade. E você pega aquele troço. Cara, eu nunca fiquei... Se eu tivesse que morrer, se Deus não tivesse um plano, teria morrido ali, de canseira, cara. Só para chegar no local. Eu tentava ir para frente, ia para trás, cara. Era muito engraçado. Daí eu subia, tem aquela corda que puxa você lá no alto. Você ia lá no alto e lá eu tentava descer, né? Equilibrando em cima daquele negócio. Daí tinha um cara que estava... Com 3 artérias entupidas. Daí tinha um ajudante lá que falava, vem o brasileiro. Eu não caía, ele me levantava. Cara, quando chegou lá pelas 3 da tarde, eu falei, vamos embora, que eu estou morto. Eu nunca fiquei tão cansado na minha vida com aquilo. Mas Deus tinha um propósito. Porque não contou para o médico dessa peripécia, não, sou né? doido, não sou doido. Está tudo bem, pastor, está tudo bem. Pode operar, que eu estou legal. E foi o senhor voltou, operou, tudo bem. Operei, fiz a angioplastia. Não, isso aí já foi as pontes de safena. Já foi a ponte de safena. Daí foi 3 safenas e uma mamária, né? Então já abri o peito, fiquei lá. Aquele tempo você ficava uma semana internado. Hoje você opera num dia para sair no outro, não consigo entender, né? Mas foi uma experiência interessante, porque geralmente os pacientes de UTI são muito impacientes. E eu, como cristão, eu falei, não, eu tenho que dar um testemunho para esses enfermeiros e enfermeiras. Porque eu não sei, mas eu deduzo que eles não ganham o suficiente para o que eles enfrentam naquelas enfermarias. E eu falei, não é justo que eu venha aqui causar problema para esse pessoal que está aqui por minha causa. Sim. Então, cara, eu fui um paciente, mas nota 1000. É tanto que quando eu saí com alta, eles falaram para mim, nem falei que era pastor, falou, seu Antônio, o senhor é um dos melhores pacientes que já passou nesse lugar aqui. Tratar com o senhor sempre foi um prazer. Eu falei, eu estava aqui para ajudar também, eu não queria complicar mais a vida de vocês que eram. Então, hoje está tudo bem, meu coração está funcionando bem. Tranquilo. Certamente eles não ganham o suficiente. A gente viu isso na pandemia, né? Eles arriscavam a vida para salvar as pessoas. Aí o senhor, depois de 30 anos, resolveu vir para São Francisco. Eu fiquei em Curitiba até ter a visão de São Francisco, que é um outro detalhe da nossa vida. A gente estava... Porque se eu pastorei 30 anos em Autônia, a gente não é um casal que se muda para lá e para cá. A gente sempre foi muito pacato, chega lá e cria raiz. Relacionamento e tudo fica lá. Então eu pensei, vamos para Curitiba, tem recurso, tem uma casa boa, mas teve um detalhe que influenciou nossa... Deus sabe todas as coisas. Foi naquela época, de que a Xuxa engravidou. Sem marido.
fez uma barriga gravidez. E você acredita que houve uma mudança no conceito de família? A partir da gravidez da Xuxa, as famílias aceitavam as moças engravidar sem nenhum problema. Nós perdemos nossa clientela. Nossa casa fechou por falta de gente. Por quê? Porque os pais, de repente, se a Xuxa engravidou sem ser casada, por que nossa filha não pode ficar grávida? Isso foi positivo ou foi negativo? Foi terrivelmente negativo para a sociedade. Com certeza. Para a sociedade. Mas... Porque começou a flexibilizar esse princípio que era pétreo antigamente. Exatamente. Então, o índice de gravidez aumentou assustadoramente, facilitou, né? Os pais, por um lado, não colocavam para fora, mas, por outro, também não se preocupavam em coibir esse tipo de... Foi naquela época que começou bem sorrateiramente aquela ideia de, no aniversário da filha, ao invés de dar um presente, dar uma cama de casal. Para o namorado poder dormir com ela em casa, para evitar de ir para a rua, que é perigoso e tal. Então, dorme na casa com a menina, né? com a cobertura dos pais ali. Eu não sou dessa época, não, e não vou dar nada de cama, e isso daí não tem... Mas muita gente faz isso. Até hoje. Esse tipo de abordagem o senhor parou de fazer, né, com meninas solteiras grávidas. E aí o senhor mudou... Daí nós estávamos em casa, tudo bem, eu era professor, na hoje FATEB, Faculdade Teológica Betânia, eu era professor, a Leni era... Reitora? Não, a Leni era deã acadêmica, que era o cargo dela, não era reitora. Diretora acadêmica? Deã acadêmica, quem cuidava de todo o currículo da escola, era por conta da Leni. Nós estávamos bem felizes lá. Uma tarde a gente estava em casa, e geralmente os nossos alunos são pessoas que estudam lá, trabalham durante o dia e vêm para a faculdade à noite. Alguns deles são pastores, leigos, outros são obreiros e tal, outros trabalhadores, jovens, mulheres e tal. Eles vinham do trabalho, saíam do trabalho às 5 horas, vinham para a faculdade para esperar a aula, que começava às 7, e a maioria deles queria conversar comigo, porque eu era o irmão mais velho lá. Então eu fazia aquela roda, nós ficávamos conversando. Então eu descia sempre mais cedo, eu morava no 4º andar, descia mais cedo para conversar com essas pessoas. E um dia nós estávamos lá tomando café, era 4 da tarde, pensamos, às 5 a gente vai descer para atender essas pessoas, quando passou uma visão diante dos meus olhos, assim, muito rápido. Visão mesmo. Uma visão. Não um sonho, visão. Era uma casa na frente de um lago enorme e eu via pastores chegando quebrados, arrebentados, necessitando de entrando por ali em fila e saindo lá no fundo totalmente restaurados. Durou uma fração de segundos a visão, mas eu tinha um entendimento completo, como se fosse uma coisa detalhada, alguém me explicando. Te impactou profundamente. Eu olhei aquilo e pá, eu lembro que eu falei com a Leni ao lado, ela estava sentada do meu lado, falei, Leni, se prepara que nós vamos sair daqui e vamos trabalhar com pastores. Nunca, em 30 e poucos anos de casado, nunca tínhamos falado sobre essa possibilidade, nunca foi uma coisa que estava no nosso coração. Nunca cogitaram, nunca sequer... Não, nunca me achei, ou nos achamos capacitados, e nem era a nossa visão. Nós tínhamos um mentor, um canadense, que foi nosso diretor, ele era o cara ideal, ele era a pessoa para esse trabalho. É tanto que ele tentou começar esse trabalho em Maringá, mas sabe quando não vinga? Sabe quando não vai? O cara era adequado, o cara tinha recursos, o cara tinha capacidade, tinha tudo, mas não fluiu. Mas não era o chamado dele. Não fluiu. Então, quando fluiu para mim, e ele viu o que Deus estava fazendo aqui na Praia do Ermino, ele falou, agora eu entendo. Na realidade, Deus queria que eu te desse apoio e não que eu fizesse, porque você é que tem o perfil para fazer o trabalho. Então, a partir daquela visão que eu tive, nós já comunicamos, pessoal, nós
vamos sair para trabalhar com o pastor. Ele não tinha a menor ideia do que fazer, Ed. O interessante é que numa comunidade de fé, numa igreja, por exemplo, a gente tem pessoas que nos discipulam, pessoas que são discipuladas por nós. Então você sempre tem alguém acima de você, tem alguém que você ajuda, que você apoia, mas o pastor nunca tem ninguém acima dele para apoiar. E aí as pessoas acham que ele é um super-humano, que não tem problemas, que não tem suas questões. E aí o senhor entrou com esse ministério exatamente para fechar essa lacuna que existia. Porque existe até hoje, e eu aprovo, faz-se, por exemplo, aqui na PIB, vamos chamar aqui os pastores da cidade para um momento juntos ali, comunhão, café, uma palavra, oração, incentivo. Sim. Tudo bem. Tranquilo. Mas o nosso... Mas um não pastoreia o outro, né? O nosso caso é o contrário. Eu digo que o Betamar, que é o nosso ministério, é uma clínica cirúrgica. Nós não temos tempo para fazer um tratamento demorado na vida das pessoas. A pessoa tem que chegar, do jeito que chegar, em 3 dias ela tem que sair mudada. 3 dias? 3 dias é o máximo que ela fica conosco, que é o máximo que nós aguentamos ela. Tem esse detalhe. Não é só ele que nos aguenta. A gente aguentar uma pessoa com dificuldade por 3 dias, cara, não é brincadeira, não. E consegue? É o sobrenatural. É o sobrenatural que entra aqui. Não é que a gente consiga, que a gente tenha as táticas, as manhas. É o sobrenatural de Deus que faz isso na vida das pessoas. Foi assim que eu conheci o senhor em 2004, né? Lá no Ervino, lá, né? Exato. Porque o senhor chamava a Brunella, né? Para ajudar. De vez em quando, para ajudar em algumas situações. Então, tem alguma história boa que o senhor queira contar sem, né? Sem citar os nomes? Realmente tem histórias fantásticas que aconteceram lá. Principalmente, a gente acolheu um casal. Tem coisas que são engraçadas. Deus tem um humor maravilhoso, cara. Eu não sei como é que as pessoas não conseguem entender o humor de Deus. Jesus tinha humor, porque o cego foi lá. O que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Um cachorro. Um cão guia, uma bengala. Eu recebi um alto executivo que dominava todo o sistema financeiro de São José dos Pinhais. São José dos Pinhais tem 2 fábricas de automóveis, tem um aeroporto internacional, fora um monte de indústrias poderosas. Esse cara, livros e livros escritos, palestras no exterior e tal. Mas ele era cristão? O senhor ele só atende líder, cristão, pastor e líder. Esse, inclusive, não cabia na minha exigência, mas o pastor me enganou. O pastor que mandou? O pastor que não deu conta me enganou e mandou o cara para mim, porque o cara era precioso. Esse pastor tem que vir também, porque ele está precisando, né? Enganador. Ele foi para a Argentina, quando ele voltar, eu pego ele. Ele mandou esse rapaz e essa família, cara, e a coisa estava muito difícil entre eles. O cara é um gênio, cara. Se você tentar pelo raciocínio aí... Não pega. Eu não tenho nada, eu não sou páreo para ele. Me mostrou, me deu cópia dos livros que ele escreveu. Tinha resposta para tudo. O cara era só que não conseguia viver. O casamento dele estava uma tragédia. O casamento estava indo de mal a pior. Daí, trabalhei com ele, trabalhamos, ficamos lá. Eles estavam literalmente se agredindo, só não fisicamente, mas trabalhamos o primeiro dia por 6, 7 horas, ouvindo e tentando. Não deu. Segundo dia também. Terceiro dia eles iam embora. E era sábado de manhã. A Leni dava aula de inglês para um pessoal aqui do Porto. Então a Leni falou, fica com o casal, que eu vou lá para dar aula, eu já volto para a hora do almoço. E eu fiquei lá. Deixou o senhor sozinho. E eles se agredindo. E eu estou lá orando em espírito, falei, Senhor, o que eu posso fazer para esse pessoal? Eu não consigo pegar uma coisa que eu alcance eles. Eu estou lá, assim, nesse desespero, eles se agredindo, vem uma palavra na minha boca, na minha cabeça, memorial. Eu lutei com aquela palavra, mas memorial, o que significa isso?
Aí tentei, lembrei do povo de Israel saindo da terra do Egito, entrando em Canaã. O Rio Jordão estava cheio, lembra? Aí ele Subindo. parou, né, com Josué. Daí eles vão lá, pegam 12 pedras E fazem o memorial. fazem o memorial e passam na 12 terra. tribos. Eu pego aquele texto, abro minha Bíblia e começo a ler muito sem graça, porque, cara, não tinha nada a ver, não tinha conexão nenhuma no meu ponto de vista. Eu leio lá, blá, 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 blá. Quando eu terminei de ler, a mulher literalmente deu um berro, falou, é isso. Nós temos vivido tantos momentos especiais na nossa vida e não temos um memorial sequer para guardar isso como lembrança disso e gratidão a Deus. Aí, meu amigo, um clima desceu sobre a sala ali da minha casa, ali onde você tocava piano antigamente. Um clima desceu naquele lugar, cara, uma nuvem de glória, eu fiquei quietinho. Para não estragar. Para não atrapalhar. E eles se abraçaram e choraram e se perdoaram e fizeram. Daí eu fui também, daí eu levantei e fui orar com eles ali. E quando nós estamos orando, havia uma coisa estranha na sala, assim, que eu tive que abrir o olho. Nós estávamos dentro de um cone. Sabe aquele, antigamente usavam muito gás neon, que corre dentro daquele coisinha, né? Nós estávamos dentro de um negócio daquele de gás neon, todo colorido, cara. E a presença de Deus era tão violenta, tão gostosa, tão assim, que a gente parecia não estar não queria sair dali. Não queria sair daquele lugar, até que aquele negócio passou. Sentamos, daí eles estavam com os olhos desse tamanho, de chorado e tudo certo entre eles. Daí a mulher falou, pastor, você me daria... Eu tinha lá no meu jardim umas pedras de rio que eu trouxe lá, que eu fazia um círculo ao redor do meu plantas. jardim. Ela falou, me dá 5 pedras daquela ali. Eu falei, por que você quer 5 pedras, mulher? Nós queremos fazer um memorial da nossa família lá na praia. Eu, o marido e os 3 filhos que não estão aqui. Lá foram eles carregando pedra. E eu estou só olhando da minha janela de vidro lá. Eles colocam lá, cara, as pedras e daí oram lá e tal. Aquele clima maravilhoso. Voltaram para o almoço, despediram e foram embora. No outro dia o pastor liga para mim. Você conhece o pastor, não vou nem falar o nome dele. Pastor, o que houve com esse casal? Eu falei, qual casal? Eu mandei um casal e voltou outro. Falei, como assim? 3 dias. Em 3 dias, o que aconteceu que mudou tanto a vida deles? Eu falei, pastor, eu vou te contar. Memorial, cara. Ele falou, o quê? Eu falei, você não vai entender, então esqueça, desliguei o telefone. Eu falei, não. Da onde o senhor tirou essa da cartola? Pois é, memorial. Então, essas e outras tantas. Essa foi uma positiva, tem outras que são muito... Não é que são negativas, mas... São pesadas. São pesadas e, por exemplo, houve um casal que chegou e eu vi que a mulher estava esquisita. Ela chegou assim e falou... Só uma pergunta, os demônios ficaram lá para cima, né? Em Anápolis, Goiânia... não, para cá não veio. Não vieram. Eu fechei a porta. Não teve mais essa questão de ter que libertar, expulsar, não. Esse casal chegou e a mulher olhou para mim e para a Leni e falou, onde estão os outros casais que vieram para o encontro? Eu falei, não tem encontro, é só nós 4, você e seu marido, eu e a Leni. Você estava no culto aquela noite, exatamente, você tocou lá, você e o Hugo, a Alissa estava lá. Logo, uma semana depois, uma semana depois que a Jane Mascarenhas esteve lá, tá lembrado? Ah, lembro, aquela cantora boa. Naquela época. Nós fomos para o culto marido. E Deus operou, foi maravilhoso. O culto eram os cultos muito bons lá na garagem, né? Excelentes, né? Sim. E Nosso saudoso Reginaldo que me convidou para conhecer o senhor lá a primeira vez. Então, voltamos do culto e eu demorei um pouco despedindo as pessoas. Quando eu voltei, eles estavam no quarto. Então, a gente geralmente fazia um lanche depois do culto, né? Então, pensei, vamos só sentar, conversar e depois vamos dormir. De repente, aquele rolo de canela lá da Neni, coisa mais maravilhosa. Pode crer.
De repente, o marido, cara, um paraense, o paraense é meio índio, né? Fortão, aquele braço assim, dessa grossura, baixinho, forte, saiu pela porta do lado, voando, cara, e saiu pelo portão da frente, foi lá para a praia, eu não sabia o que fazer. Fui atrás, cheguei lá na praia, ele estava no chão, lá, pá, pá, berrando, literalmente, 11h30 da noite, berrando, Chorando. Eu encostei no lado dele, deixei ele gritar um pouco, perguntei: o que foi, irmão? O que está acontecendo? Ele falou: ela aprontou, pastor, ela aprontou. Eu falei: como aprontou? O que você está me dizendo? Ele falou: ela me traiu. Eu falei: meu Deus, e agora, né? O que você consola numa hora dessa, meu irmão? Não. Não tem o que fazer, Você só tem que ouvir. orar e ficar lá ouvir. Sentei lá ao lado dele e tal. Aí ele entrou na admissão dos 3 dias. Daí, finalmente ele levantou. Em minha cabeça, eu pensei: meu Deus, esse homem, se ele entrar e for para cima daquela mulher, eu não tenho força para segurar esse homem, mas nem a pau, ele quebra nós todos aqui. E ele entrou. Daí a Leni já tinha conversado com ela, já tinha confessado, estava lá arrebentada, quebrantada. Arrependida. Lá no chão e tal. Na sala ali, naquele sofá, onde você conhecia bem a minha sala. Quando nós entramos, eu pensei: Jesus, segura esse homem, porque eu não seguro. E ele entrou e foi na direção dela, cara. Ele se jogou no chão, colocou os cotovelos no joelho dela, olhou bem para ela e falou: querida, eu quero te pedir perdão, porque eu sou culpado do que aconteceu com você. Você deu tantos sinais para mim de que estava sendo tentada, de que estava vivendo um momento difícil. Eu fechei o meu coração de propósito para você, porque eu pensei que fosse outra coisinha qualquer, coisa de mulher. Eu sou culpado, eu assumo toda a culpa. Uau. Ed, aquela presença Uau. daquele dia desceu naquela sala. De novo. De novo, daquela proporção. E o choro inundou aquele tapete vermelho que tinha ali, eles chorando e nós chorando do lado de cá. Não precisou fazer nada, meu irmão. Levantaram, se abraçaram, se perdoaram. Tudo ficou legal. 15 dias depois eu vou a Curitiba. Falei: vou ver como é que está o estado daquele casal. Fui direto no trabalho dela. Procurei ela pequenininha, a loja onde ela é gerente estava cheia. Olhei para lá, encontrei ela. Entrei devagarinho para não chamar atenção. Quando ela me viu, ela fez aquela festa. Meu pastor chegou. Eu fiquei com uma cara de tacho, porque a cabeça dela dava aqui, me abraçou aqui, e todo mundo ficou me olhando, e eu vermelho, né, com vergonha e tal. Tudo bem. E ela foi me contar: pastor, nossa vida mudou. Nossa filha de 16 anos, que estava rebelde contra a igreja, contra Deus, contra tudo, voltou para o Senhor, está uma maravilha. Nosso filho voltou a tocar no grupo de louvor da igreja, e eu estou namorando. Daí eu falei: mas eu não acredito, depois de tudo que aconteceu, está namorando? Está namorando. Toda sexta-feira nós dois saímos, só nós dois, vamos comer pizza, namorar e ficar o nosso tempo junto. Falei: louvado seja Deus. Ufa! Não foi em vão o meu trabalho. E estão na bênção até hoje. E o pastorado deles estourou, literalmente. Bacana. E o senhor continua com esse ministério? Continua. De apoiar líderes além de ser um dos pastores aqui da igreja. E eu faço mini seminários nas igrejas também, eu e ali, né? O senhor continua. Vocês continuam sendo convidados? Sim, para igrejas e tal, né? Temos uma agenda bem cheia para o primeiro semestre, inclusive, graças a Deus, né? Depois eu vou colocar na descrição os contatos, quem quiser ótimo. Convidar os senhores. Então, daí agora nós mudamos recentemente para cá, porque o local onde a gente, como chamamos, a base de onde a gente estava, pertencia àquela senhora viúva americana, e ela vendeu aquele patrimônio, e com a graça de Deus a gente construiu um lugar bem adequado também aqui, dentro das nossas possibilidades. E já recebemos 2 famílias pastorais na semana passada. Continuamos nesse trabalho, temos uma agenda bastante, bastante cheia. Só que a gente se cuida, a gente
recebe 2 pastores por mês, sai uma vez por mês para ministrar fora e outra vez a gente fica livre para estar aqui. Bacana. É quando a Leni cuida das crianças do Mateus para a Julie poder atuar na igreja. Ela é professora de inglês e correndo. Ela também é o louvor, né? Que ela tem que ensaiar, e coral e tudo, né? Ou seja, a família Vargas dedicada Tem sido à essa igreja nossa vida. e às pessoas. Tem sido isso nossa vida nesses anos todos. E a gente, infelizmente, caminhando para o final, o que o senhor acha que é o maior problema das famílias, que tem afetado as famílias hoje em dia? Porque a gente parece que a gente vive um pouco de degradação, né, do Instituto Família, dos princípios de família. E o que o senhor acha que tem afetado tanto assim? Eu acho, entre outras coisas, Ed, por exemplo, aquele texto de 2 Timóteo 3. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão avarentos, egoístas, jactanciosos, arrogantes, desobedientes aos pais, infiéis nos contratos, toda aquela lista. Essa maldade intrínseca do ser humano. Ser humano. Né? Entende? Essa profecia, o senhor acha que já começou a... Com certeza. Eu creio que nós estamos nos últimos dias, porque isso não, o duro disso não é no coração dos descrentes, porque na realidade todo descrente é assim. Isso já penetrou na igreja, penetrou na igreja. Né? Uhum. Avarentos, jactanciosos, arrogantes, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, mais amigos dos prazeres do que amigo de Deus. Por exemplo, olha um fator terrível que aconteceu na pandemia. Pessoas deixaram de vir à igreja, de participar da comunhão ali dos santos, né, da família da fé, para ficar no YouTube, que é uma desculpa, entende? As perdas têm sido enormes por causa disso. Porque a igreja não é aquela reunião no YouTube. Não a igreja é uma palestra. Aquela convivência. É a confraternização. Exatamente. O seu calor, meu calor, seu olhar, nós estamos envolvidos. Eu até entendo que com a proibição era o que tinha. Não. Mas depois que a proibição de reuniões públicas acabou, vamos voltar a nos reunir. Essa era a ideia original, que deve acontecer. Mas muitos, infelizmente, daí por isso que a Bíblia diz, muitos apostatarão da fé nos últimos tempos. Daí cria os desigrejados, né? Que amam o noivo, mas não amam a noiva. Eu não consigo entender. Me desculpa. Minha cabeça não. O senhor acha que o caminho seria coibir um pouco essa transmissão ao vivo ou não? Não, eu acho que o caminho seria... eu acho que está com a igreja essa bola. As igrejas sérias que estão pregando Jesus de verdade, compromisso com a palavra, oração, vida espiritual, estão recuperando esse pessoal. O problema é aquelas igrejas de programa. Igreja de programa não recupera isso. E agora, esse afastamento da igreja também vai gerar afastamento do casamento. E vai aumentar, e está aumentando o índice de divórcio, separação. E até porque os tempos modernos são tão cruéis, né? Porque... a inversão de valores. Eles... Os homossexuais lutam na justiça para casar. Os heterossexuais fazem de tudo para não casar. Exatamente. Então, essa inversão de valores, por exemplo, as pessoas estão separadas moralmente, espiritualmente e tal, mas por causa de dinheiro, elas permanecem juntas. Elas não oficializam a separação. Daí cada um tem um caso aqui, o outro tem um caso aqui. A relação por conveniência. Exatamente. Eles falam relacionamento aberto. É um relacionamento aberto. Gente, isso é promiscuidade. É promiscuidade, não existe relacionamento aberto. Então, essa coisa vai passando para os filhos, entende? Para as crianças. E vai paulatinamente tomando conta do imaginário das pessoas, das convicções, e elas passam a aceitar
começam a achar normal, normalizam coisas que são que a anormais, Bíblia são anormais. é contrária. Então, eu acho que a igreja tem um papel para resgatar isso. E eu tenho que tirar o chapéu para a PIB. A PIB é uma igreja muito extraordinária, eu diria. Existe muito extraordinário. A PIB... Muitas pessoas têm sido transformadas, né? Assim, a mensagem da PIB, a vida da PIB é muito forte. Eu diria que aqui nessa cidade ninguém está a par com a gente. A PIB é uma igreja transformadora, restauradora de casamento, restauradora de família, restauradora de vidas, entende? Milagrosamente comprou aquele terreno gigante e tá lá na frente. Um local para abençoar. Um campus para abençoar nossa cidade. Abençoar nossa cidade. Nós nem temos ideia do que vai acontecer nos próximos anos. Por outro lado, o inferno também vem em paralelo, você sabe, né? Mas ele ficou lá para cima. Não vai descer. Ele está por aí, ele vai se manifestar. Deixa ele lá. Deixa a hora dele, né? Mas eu diria que nós vamos experimentar muito do sobrenatural nesses tempos aí, tempos de fim. Eu creio que os tempos do fim vão gerar uma distinção muito grande. Aqueles que são. E os que não são, não são. Exatamente. A Bíblia não tem área cinzenta, né? Não. Ou é preto ou é branco. Ou é branco, Então, os últimos dias vai evidenciar muito mais isso do que os dias de hoje, né? E eu vibro, por exemplo, com o pessoal do Deeper, né? Essa rapaziada, moçada aí, cara. Os jovens, né? Eles são um exemplo. Para mim, eles refletem alguma coisa muito especial. Então, eu creio que eles terão uma influência muito grande no futuro da igreja em São Francisco, no Brasil e no mundo, eu diria até. Entende? Com certeza. Deus vai levantar homens muito poderosos ali. Eu estou tentando chamar o líder deles, o Alê. Um dia a gente vai bater um papo aqui. Eu acho que a gente vai ter que ter uma segunda conversa, hein, pastor? Porque tem muito assunto ainda que ficou pendente, o tempo passou rápido. O senhor gosta de ler? Eu gosto. O senhor teria alguns livros para recomendar para a gente? Livros que impactaram profundamente? Eu sou mais leitor de livros devocionais, para ser honesto com você. Entende? Ou então, por exemplo, Heróis da Fé. Aquelas histórias assim que me inspiram e coisas dessa natureza. Eu não sou um teólogo e eu não me prendo muito, como o André, por exemplo, ele gosta de livros de teologia, de pensamento entroncado. Eu gosto de coisa leve. Então, por exemplo, eu gosto muito do Max Lucado. Eu me identifico com ele, os devocionais dele me pegam profundamente. Entende? São livros assim. Eu gosto de livros de testemunhos, de obra missionária, ou então, que nem aqueles livros antigos que você conheceu, A Cruz e o Punhal, Foge, Nick, Foge, né? Li todos. Aquele livro, cara, no seminário eu lia chorando, o Nick lá com aquela faca dele, esfaqueando os outros, né? Pois é, ele era um bandido, né? Era um marginal. Era um marginalzinho, né? Um traficante. Este Mundo Tenebroso, um livro dessa grossura que a gente lia em uma semana. Aquilo é ficção, né? Ficção, mas era bacana. Não, mas era bacana, com certeza, né? Com certeza. Eu tenho um livro agora, o Deus que foi crucificado. É a história desse ministério que eu represento, o ICM. O ICM é o Instituto Cooperativo Internacional, Ministério Cooperativo Internacional, sediado nos Estados Unidos. É a história do líder desse ministério. E principalmente dos trabalhos que esse ministério realiza no Camboja, no Laos, naquelas regiões lá. Por exemplo, nós temos missionários no Laos, cuja única função é trabalhar com aquelas crianças que são encantadoras de serpentes. O que morre de criança daquele tipo, ninguém sabe. Você tem que comprar uma criança daquela. Aí a pessoa vai trabalhar com esse... O cara vai trabalhar lá exatamente para tirar as crianças disso. É o que diz Hebreus 11. Tem certas pessoas que o mundo não as mereceu. Não é digno delas. Não são dignos.
Não é digno No delas. Laos tem isso. Lá no Laos constrói-se escolas e paga-se professores para ensinar, porque as crianças não têm condição de estudar. Então, eu lembro de uma história de um dos nossos missionários passava por uma rua e tinha uma menina de 8 anos. Eu pensei 8 anos, a idade do Mateus. Estava no chão com uma madeirinha fazendo uns números. E o missionário parou e estava cercado de 8, 10 crianças, meninos e meninas. E a menininha lá, ele perguntou para o intérprete, o que está acontecendo aqui? Falou, essa criança, os pais dela conseguem colocar ela na escola, porque tem roupa, tem comida, tem tudo. Mas os outros não podem ir à escola. Então ela aprende lá na escola e vem e ensina as crianças no meio da rua. Na poeira da coisa, ela faz as continhas, estava ensinando matemática para as crianças de 8 anos de idade. Esse missionário viu esse negócio, que ele entrou em pranto, falou, quanto custa para construir uma escola bem planejada, com todos os recursos, e pagar 2 professores? Custa tanto por mês. É o banco. É o banco. E está lá aquela escola hoje formando gente. Só que essas coisas não aparecem aqui. Não aparecem. Elas não aparecem na imprensa, né? Não aparecem nas mídias, nem nas evangélicas também, né? O negócio é outro, né? Pois é. Então tem muita coisa sobrenatural e maravilhosa acontecendo no mundo hoje. E precisa ser dito. O sobrenatural de Deus está agindo em todos os lugares, mas as pessoas... Podemos marcar uma segunda... Com certeza. Pergunta... Desculpa, eu falei demais. Não, a ideia é essa. Esse bate-papo fluiu, que o tempo passou. É a última pergunta. O que o senhor falaria para o Antônio Vargas, com 17 anos, sentado na sua frente? Qual o conselho que o senhor daria para ele? Para o Antônio Vargas sentado na minha frente, eu diria, cara, você não tem ideia dos planos que Deus tem para a sua vida. Fica nesse caminho, não sai dele, que lá na frente vai ter resultados maravilhosos. Vai precisar de ajuda, mas fica firme, persevera, vai até o fim, porque o prêmio da soberana vocação está te aguardando lá na frente. Te aguardando na frente. Sem dúvida nenhuma. E foi o que aconteceu, né? Graças a Deus. Incrível, né? É a nossa história, né? A história de cada um de nós. Obrigado, foi muito Alegria enriquecedor. foi minha, cara, meu Deus, que honra, né? Poxa, honra nossa. Se você gostou, não esquece de dar o like, se inscreva no canal. Tem a camisa que a gente vai sortear, tem aqueles critérios, se inscreva, tem que estar inscrito no canal, fazer algum comentário aqui nos comentários do canal citando a Fluor, se inscrever no Instagram da Fluor, se inscrever no Instagram do Café com Propósito e fazer alguns comentários no Instagram da Fluor. Obrigado por ter ficado até agora conosco. Se você perdeu algum episódio, o card aqui vai aparecer com a playlist dos episódios anteriores. Obrigado, até a próxima. Amigos.